Com alegria, novamente, aqui nós nos encontramos, diretamente no estúdio da TV Prima e da TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra, ou seja, na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quando nós agora estamos nos aproximando do dia de finados, algumas pessoas às vezes interrogam por que finados? Porque essa palavra finados nos quer dizer a pessoa partiu desta vida para outra. Então, finados é um dia, inclusive é feriado, para que todos e todas possam fazer a sua celebração, a sua prece, especialmente por todas e todos os entes queridos que já nos precederam desta vida para a eternidade. Ou seja, que já partiram e foram para receber a recompensa eterna de todos os bens, de todas as boas obras que realizaram nesta vida. E se nós olharmos, por exemplo, em Eclesiástico, capítulo 35, versículo 6, nos diz claramente a palavra de Deus, aliás, do Filho de Deus, Cristo Jesus, nos diz aqui claramente, onde diz que ninguém não te apresentes diante do Senhor Jesus com as mãos vazias. O que quer dizer isso? Com as mãos vazias. Ou seja, sem as boas obras, sem ter feito algo de positivo, algo de bom nesta vida. Então é necessário que a gente lute, que a gente se esforce. Por exemplo, o estudante. Agora, quantos estudantes que estão prestando seu vestibular, ou para concursos, ou outras pessoas se preparando, milhares e milhares de adolescentes, aliás, no Brasil, milhões de adolescentes e jovens que estão se preparando intelectualmente para o Enem. Agora, não basta somente em cima da hora estudar. É necessário que a pessoa coloque um bom fundamento nos seus estudos. Isso eu digo com experiência, porque eu estudei muitos anos para chegar a ser ordenado sacerdote. 20 anos. Alguns pensam que o padre não estuda quase nada. Bem, são pessoas que não têm conhecimento, mas todo padre, todo jovem candidato ao sacerdote faz todos os estudos fundamentais, elementar, o ensino médio, depois, ao menos 2 faculdades, faculdade de filosofia, teologia, e continua depois sempre estudando. Agora, assim como uma casa, um edifício, se não tem uma boa fundamentação, o que é que está acontecendo por ali que nós sabemos pela mídia? Que estão rachando, prédios, apartamentos, inclusive, caindo. Por quê? Falta uma fundamentação. Então, é necessário, aqui, como diz, aqui nós lemos claramente, não te apresentes diante do Senhor Jesus com as mãos vazias. Se Deus nos dá a graça de nós vivermos nesta vida, é necessário que passemos por esta vida fazendo o bem, como Jesus Cristo realizou, como Jesus Cristo fez. E uma coisa é certa, quer queira, quer não. Eu que já fiz milhares de encomendações, de enterros aqui na Grande Florianópolis, em outras cidades, mesmo em outros estados. Todos nós um dia passaremos desta vida para outra. Quantas vezes você, prezada ou prezado telespectador, já não esteve num velório, no enterro? E o que é que acontece? A pessoa está ali, é um cadáver que está ali. Mas devemos sempre nos lembrar que este cadáver, este corpo,
que era pessoa antes. E por que é pessoa? Por que foi pessoa? Porque estava o espírito, estava a alma ali nesta matéria. E agora simplesmente aquilo que nós lemos também na palavra de Deus, claramente em Gênesis, onde Cristo Jesus nos diz claramente que todos nós, um dia, Ele retirará o espírito, a alma imortal, e nós partiremos desta vida para outra. Porque se nós olharmos na Bíblia, no Gênesis capítulo 3, versículo 19, onde Cristo Jesus nos diz: tu és pó, e em pó te has de tornar. O nosso corpo, por exemplo, por que se enterra logo? Há uma lei, inclusive, uma lei que a pessoa deve ser enterrada dentro de 24 horas, de modo geral. Claro, se for uma época fria, então o corpo não se recompõe tão facilmente. Mas se for calor, então assim que o espírito, a alma, deixa de animar essa matéria, esse corpo, nós entramos em decomposição. Agora devemos nos lembrar, o corpo é matéria, é mortal. O nosso espírito é imortal. Aquilo que a Bíblia Sagrada nos fala lá no capítulo 3 de Gênesis, que Deus fez um bonecozinho de barro. De barro. Por que usa essa imagem? Porque naquela época as pessoas somente entendiam de fazer bonecozinhos de barro. Eles não tinham a capacidade que nós temos hoje. Agora, o importante é, conforme nós lemos, e o que é que aconteceu? Deus soprou nesse boneco de barro, e eis a vida. O que quer dizer esse sopro que Deus deu? É o espírito, a alma imortal que ali está. Agora é necessário, então, que nós, enquanto temos vida, não está bem claro na palavra de Deus, enquanto temos vida, devemos lutar, nos esforçar para realizarmos o bem. Você que é estudante, seja criança, seja adolescente ou jovem, ou mesmo já como moço, tem muita gente que estuda com 40, 50 ou mesmo 25 anos, ótimo, muito bem, mas que cumpra com o seu dever, estudando. Você que é filho, procure qual é a boa obra que você pode fazer. Quando você tem, por exemplo, 9 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ser bom para com os pais, ser agradável, dar alegria para os pais, para os avós e bisavós, você neto, você bisneto. É isso que é fazer a boa ação, a boa obra. É reconhecer-se uma pequenina criatura diante deste imenso universo. Reconhecer que você é uma pequenina criatura diante daquele que, por meio dos seus pais, nos criou, nos deu a vida, mas sempre quando há uma nova concepção, Deus inspira, coloca um espírito imortal, aquele sopro que está lá nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Deus soprou nesse bonecozinho de barro. O nosso corpo, o que é? É matéria, é barro. Se não fosse o espírito, por exemplo, quantas vezes você está lá num cadáver, ali num velório, e olha para aquele moço, olha para aquela criança, olha para aquela moça, ou mesmo para aquela pessoa idosa, e você diz para você mesma, ou você mesmo, ou mesmo para outra pessoa, esse moço ali nem parece estar morto. Ainda falei com ele faz 4, 5 dias, está ali a mesma coisa. Mas o que é que falta nele? É um cadáver que está aí. Agora, se Cristo dissesse,
jovem Jorge, ou Salete, ou Miriam, volta o espírito para essa moça, para essa criança, pronto, aconteceria que a pessoa, como nós lemos na Bíblia Sagrada, aquele adolescente, o filho da viúva de Naim, que simplesmente iam levando já para o cemitério, e Jesus mandou disparar, até se assustaram as pessoas que iam levando o caixão do menino de 12 anos, adolescente. E o que é que Jesus disse? Éfeta, menino, eu te ordeno, levanta-te. E, para surpresa de todos, o que aconteceu com Lázaro? Lázaro, vem fora, Lázaro, sai dessa sepultura. O que é que a irmã de Lázaro, Marta, disse antes para Jesus? Não, Jesus, ele já está 4 dias enterrado. O que é que sabe? Já fede, já não tem um perfume muito agradável, não. Eu sei porque eu já atendi enterros por ali, quando é janeiro, fevereiro, olha, não sei se deixaram passar de 24 horas, mas olha, sai um perfume não muito agradável. A gente dá graças a Deus quando fecham o caixão. Bem, mas então, nós agora, dia de finados, nós então somos convidados a elevar a nossa oração, a nossa prece a Deus em favor das pessoas, parentes nossos, ou mesmo conhecidas ou desconhecidas nossas, que somos convidados a fazer a nossa oração. Porque se nós lermos, a palavra de Deus está claramente na segunda carta de São Paulo a Timóteo, onde no capítulo 4, versículo 13, nós lemos: irmãs e irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros seres humanos, que não têm esperança, que não creem numa ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor Jesus, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor Jesus descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então todos sairão vivos. Para Deus nada é impossível, lemos em muitas passagens aqui da palavra de Deus. Deus pode fazer, Ele que criou esse mundo maravilhoso, pode fazer que a pessoa que tenha morrido há 1000 anos, há 10.000 anos, ou que morreu afogado no mar, onde desapareceu completamente, ou que se decompôs completamente, para Deus nada é impossível, pode fazer que ressuscite. E o que é que acontece quando a pessoa morre? Então, especialmente, temos a certeza de que essa pessoa receberá a felicidade eterna, se apresentará diante de Deus, mas é necessário estar purificada, é necessário ali estar na graça, na amizade de Deus. Então, se estiver bem purificado, irá para receber a recompensa, o céu, a felicidade. Se a pessoa não foi tão bacana, mas tem faltas leves, faltas veniais, como diz a Igreja Católica, doutrina católica, mesmo se tenha sido um grande pecador, mas se arrependeu, fez uma boa confissão, por exemplo, se arrependeu, então, claro que não poderá se apresentar diretamente diante de Cristo, diante de Deus e de Nossa Senhora, mas sim passará num tempo de purificação, chamado purgatório. E
E o que é que acontecerá para os maus que passaram por essa vida rejeitando a Cristo, não querendo saber nada de Cristo, não querendo saber nada, não amando, porque nós lemos claramente em São João, capítulo 15, versículo 17, o que é que Jesus falou, está bem claro aqui, veja só, São João, capítulo 15, versículo 17, eu já falei aqui mais do que uma vez, o que vos mando, Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Agora, se a pessoa passa por essa vida só brigando, só fazendo mal, matando outros, ou roubando, ou enfim, não fazendo nada de positivo, é claro, isso é lógico, não pode receber a recompensa. E se nós abrirmos para Mateus capítulo 25, versículo 41, nós encontraremos claramente a palavra aqui de Cristo Jesus, onde diz, afastai-vos de mim, malditos, ide para a condenação. Não é que Cristo dá a condenação para a pessoa é que se condenou. É como estudante que chega no vestibular, por exemplo agora, ou neném, que nunca estudou, levou a vida assim, flauteando no tempo de estudos, e os pais insistindo, mas não queria nada com nada. Como é que agora vai acertar os pontos ali no Enem ou no vestibular? A pessoa mesmo rodou, por quê? E o amigo dele, o colega dele, o primo dele, o sobrinho dele, passou. Por quê? Porque ele, esse flauteou a vida toda e não lutou, não estudou. Agora, é claro, como é que pode? Então, os 200 e tantos bilhões que estão aqui na cachola, conforme diz os jovens, que estão na cabeça, eles não conseguem concatenar, porque nunca receberam conhecimento, porque não faltou sempre a aula, faltou a pesquisa, não estudou com afinco. Então, e outra pessoa passa facilmente no vestibular. Eu noto, eu fui professor 37 anos, aqueles que lutaram, se esforçaram, pronto, de modo geral, passam no Enem e passam, entram em faculdade, passam em concursos, até concursos difíceis. Então, aqui claramente, então, eles irão para a condenação. Porque Deus é bom. Claro que Deus é bom, mas Deus é justo. Mas aí minha professora, meu professor é bom, eu vou passar. Não. Professor e professor são justos e nem podem ir contra a própria consciência. Então, devemos lutar, nos esforçar. Então, neste dia, nós todos, dia de finados, todos nós, então, rezamos pedindo que Cristo Jesus se apiade. Então, nós podemos, com as nossas preces, influenciar positivamente na vida daquelas pessoas que estão se purificando no purgatório, na participação da Santa Missa, em boas obras que nós fazemos, rezando o terço, participando de círculos de equipes bíblicas, cumprindo com o nosso dever, aceitando a dor, o sofrimento, por amor ao Cristo Jesus. Então estamos ali colaborando, ou mesmo mandando celebrar as Santas Missas, participando da Santa Missa. Aliás, por falar em Santas Missas, a Igreja Católica, de uns anos para cá, começou a favorecer bastante as missas nos cemitérios. E eu estou anunciando meu programa na rádio, como já fiz hoje de manhã, 6h30, Rádio Guarujá, já fiz ontem, os horários das Santas Missas nos cemitérios. Agora, note bem, há muitos cemitérios no interior da ilha ou na Grande Florianópolis, que os cemitérios estão ao lado da igreja. Então, as missas serão celebradas não no cemitério, mas sim na igreja, porque ali tem os bancos, tem
os microfones, tem tudo, não preciso fazer instalação. Então eu vou ler, por exemplo, aqui, ao menos na Grande Florianópolis, das foranias que me entregaram os horários das missas. Assim, por exemplo, Itacurubi, são milhares de pessoas que estão ali enterradas. Então, no cemitério, há missas 8h30 e 10 horas, 14 e 15 e 30 horas. Na catedral, Santa Missa, às 8 horas da manhã. É um sábado, claro, vai ter também 18h15. No cemitério Imperial Hospital de Caridade, onde eu celebrei muitas vezes, 9 horas a Santa Missa. Na Lagoa da Conceição, no cemitério, então, na Lagoa, 10 horas. E na Fortaleza da Barra, 10 horas, igualmente no cemitério. No Jardim da Paz, 10 horas da manhã. No Santo Antônio de Lisboa, 9h30 e 18 horas. Em Canasvieiras, Jurerê, 9 e 17 horas. Ratones, 9 horas. Ingleses, 8 e 10. E ainda depois, 16 horas. No Rio Vermelho, 9h30 e 16 horas, Rio Vermelho. Ainda temos em Coqueiros, no cemitério São Cristóvão, 4 santas missas. Às 8h30, 10h30, 14h30 e 16 horas. Às 4 horas eu estarei celebrando lá a Santa Missa. Para quem não sabe, Coqueiros cemitério fica ali ao lado, na Avenida Ivo Silveira. E também no município Antônio Carlos, lá na Igreja Matriz, 8 horas da manhã. No Louro, uma comunidade grande, lá, 9 horas. Lá eu estarei celebrando a Santa Missa, 9 horas, onde, no passado, diversos parentes meus, Weber e Queires, moraram lá no Louro, ainda hoje há parentes por lá. Em Santa Maria, 9h30 horas. No Rachadel, 8h30 horas. E, assim, em Santa Bárbara, outra comunidade, 8 horas. Na Vila 12, 8h30 horas. No Egito, uma comunidade bastante grande, também às 10 horas. E temos ainda mais no Campeche, aqui na ilha. No Campeche, lá na Igreja São Sebastião, 9 e 18 horas. No Pântano do Sul, às 9 horas. Na Armação da Piedade, às 15 horas. Na Matriz, na Nossa Senhora da Lapa, na igreja, no Ribeirão da Ilha, 9 e 15 horas. Ainda temos também na Palhoça, por exemplo, e temos então na Enseada do Brito, na igreja, às 9 horas, no cemitério da Barra do Aririú, 9 horas, também ainda na Palhoça, no Passa 20, aquele cemitério grande, às 8h16 horas no cemitério, e na Igreja Matriz de Palhoça, 18 horas, ainda temos no cemitério da Garopaba, 9h16 horas. E em Barreiros, cemitério enorme, grande cemitério, 9 horas e 16 horas, lá no cemitério. E também nas igrejas, cada um veja onde, nas igrejas também, haverá santas missas de modo geral. Então, cada um acompanhe e veja. Nós publicamos aqui, por exemplo, em 38 locais diferentes, onde há as santas missas no dia de finados. E ainda 51 santas missas são rezadas nesses locais aqui que eu citei. Então, você é convidado, procure você. E no domingo nós celebramos o dia de todos os santos. Não somente dos santos e santas
canonizadas e canonizados, mas todos aqueles que passaram por esta vida fazendo bem e receberam a recompensa eterna. Nós temos mais ou menos 12.500 santos e santas canonizadas e canonizados, como agora, por exemplo, nós acompanhamos a questão 2 semanas atrás, que foi canonizada em Roma pelo Papa Francisco, a irmã, que nós acompanhamos anos atrás pela TV, uma religiosa maravilhosa, se dedicou em favor dos pobrezinhos, de pessoas de cor, não olhava, aliás, está bem claro na Bíblia Sagrada, e cria, Deus e Jesus Cristo não faz acepção, distinção de pessoas. Então a irmã Dulce, Santa Irmã Dulce dos pobres, e assim Santa Paulina, assim temos a Santa Maria Gorete, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Alexandria, padroeiro do nosso estado, tal, né? Mas procuremos então. Agora, há pessoas que perguntam, Padre Pedro, a gente é obrigado um dia de finados ir ao cemitério? Não. Um cadeirante, ou muita acúmulo de automóveis. Não, você pode rezar na sua casa, pode rezar em favor das almas no purgatório na igreja, não é preciso cemitério. Não tem nenhuma passagem da Bíblia que é preciso ir no cemitério. Padre Pedro, mas é obrigado a levar velas para acender velas lá? Não, a vela é símbolo de luz, Cristo Jesus. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Padre Pedro é obrigado a levar um buquê de flores? Não, se você quiser, leve, poderá levar. Mas até é melhor você dar, quem sabe, esse dinheiro que você ia gastar com um buquê de flores, que nem sempre é barato, dê para um parente seu estudante, que tanto precisa para comprar um livro. Quantos estudantes que eu conheço, a gente deve procurar ajudar. Eu tenho ajudado na medida possível estudantes necessitados. Então procure colaborar também com essas pessoas, em vez de gastar um dinheirão ali com um buquê de flores e tal, ou com vela, fica acendendo a vela o tempo todo, acendendo a vela, e o vento apagando, e você esquece de rezar pelo defunto, pela pessoa, parente seu. O importante é fazer oração. Olha, temos também aqui, para os que desejarem, passe nas secretarias das paróquias. Todas as paróquias, em geral, têm esse calendário 2020. Esse calendário tem muita coisa de charadas, de adivinhações, sobre pescaria, sobre geografia, sobre história, sobre a Bíblia. Passe na secretaria ou em qualquer lugar, também na catedral, e poderá já adquirir o calendário do ano 2020. E nesse momento vamos dar a bênção, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Agora a bênção também da água, e você depois poderá tomar com muita fé e lhe fará um grande bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você dirigir, nesses dias de feriado, muito cuidado. Faça uma pequenina oração em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, seu anjo da guarda e São Cristóvão. Saúde e felicidades. Até próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.